Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para o nosso primeiro vídeo, que é o nosso assunto sobre o princípio de Cavalieri. Então, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho sobre a sua história e também qual a sua principal contribuição para a matemática nesse princípio, tá bom? Então, vamos lá. Francisco Bonaventura Cavalieri foi um matemático, certo? E também astrônomo italiano, nascido em 1598 na cidade de Milão. Ele é conhecido principalmente pelo princípio de Cavalieri, como ficou conhecido, que auxilia no cálculo de volumes de sólidos, ou seja, a importância de Cavalieri para a matemática nesse sentido é trazer comparações sobre sólidos geométricos, visando o cálculo do volume. Então, o que pensou Cavalieri? Imagine que você tem sobre um solo qualquer, certo? Sobre um plano qualquer, quantidade de folhas de papel iguais. Então, você vai ter aí na sua primeira opção um empilhamento de folhas bem retinhas, certo? E outra, na segunda opção, você vai ter ela meio que na diagonal. Então, você vai ver ela empilhada, só que na diagonal. E a sua terceira opção, ela tá curvada, certo? Então, a gente vai ter algumas observações. As quantidades de folhas utilizadas, elas serão as mesmas. Todas as folhas de papel são exatamente as mesmas também, ou seja, a sua espessura, o seu tamanho, o seu comprimento serão iguais. Imagine que elas estão apoiadas sobre um plano alfa, certo? Então, a gente vai levar em considerações esses pontos. E vamos observar ainda mais que sejam dois ou mais sólidos apoiados sobre o mesmo plano alfa, todos esses sólidos terão a mesma altura, certo? Então, independentemente, elas terão a mesma altura. Agora, imagine que um segundo plano, beta, paralelo ao plano alfa, que é onde estão apoiadas, determinarão seções planas de mesma área. Ou seja, não vai mudar, porque a sua área vai continuar a mesma e a altura também continuará a mesma. Dessa forma, a gente compreende o sentido do princípio de Cavalieri, que logo todos esses sólidos terão o mesmo volume, certo? Porque o volume ele vai ser calculado pela multiplicação da área da base vezes a sua altura. Então, independentemente se a gente tem um outro plano aqui cortando essas pilhas de papel, sua altura e sua base não mudará, ela continuará a mesma. Então, o volume de todas essas três pilhas de papel serão iguais, certo? Então, imagine que você já saiba como determinar o volume de um bloco retangular, que é dado pelo volume, que é igual à área vezes a altura, certo? Então, imagine um prisma qualquer e um bloco retangular com a mesma altura e as bases de mesma área, apoiadas em um plano horizontal, como mostra essa figura. Qualquer outro plano horizontal, que é esse mais verdinho que tem cortando aí esses dois sólidos, determinando na figura que suas bases serão iguais. Logo, pelo que já foi dito, o princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume. Por isso, o volume de qualquer prisma é igual ao produto da área da base vezes sua altura, certo? Então, para melhor entender, eu trouxe a aplicaçãozinha de um exemplo. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então, a gente aí tem os dados desse prisma, certo? Que é a sua altura, que é igual a 40, e a sua largura, que é igual a 12, certo? Então, para a gente calcular o volume desse prisma, a gente vai usar a fórmula V, que é igual à área da base, vezes a altura. Só que antes da gente jogar nessa formulazinha do volume, a gente vai calcular a área da base desse prisma. A área da base desse prisma é dado pela largura,
desse prisma, que é 12, que a gente vai usar lado vezes lado. Então, a área da base nada mais é que a multiplicação de 12 vezes 12. Então, 12 vezes 12 é igual a 144, certo? Então, agora a gente fazendo uso da nossa fórmulazinha, a gente vai ter que a área da base é igual vezes a altura. Então, o volume é igual a 144, que é a área da base, vezes a altura, que é 40. Então, logo, o volume desse prisma será igual a 5.760 centímetros cúbicos. Não esqueça de usar a sua unidadezinha de medida, centímetros cúbicos. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Determinar o volume de um paralelepípedo reto retangular de dimensões 3, 4 e 5 centímetros. Então, a gente tem aí que a nossa largura é 5, o nosso comprimento é 4 e a nossa altura é 3. Então, o volume de um paralelepípedo é calculado pela multiplicação da sua largura vezes o seu comprimento vezes a sua altura. Então, apenas vamos substituir. Volume vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Então, o volume do paralelepípedo será igual a 60 centímetros cúbicos. Então, finalizaremos aqui a nossa primeira videoaula sobre o princípio de Cavalieri, certo? Que é o estudo do volume de sólidos, com a seguinte frase de reflexões para todos vocês. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder, tá bom? Então, deixa aqui o meu carinho, o meu abraço e tenham todos um bom dia, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.